Olá! Uma das faculdades mais interessantes da nossa mente é a nossa imaginação, ou seja, a nossa capacidade de criar imagens, manipular imagens e trabalhar de alguma maneira com elas. Então, hoje eu gostaria de propor a todos vocês uma pequena experiência estética em torno de imagens. Eu peço que prestem atenção ao pequeno filme que vamos assistir aqui na sequência. Este é um filme, ou uma parte de um filme, que por muito provavelmente vocês não assistirão no Netflix ou em qualquer outro chamado cinema streaming. Este que constitui a base, não é, dos chamados filmes de ação. É possível que muitos tenham reagido de um modo desagradável a ele. Outros poderão ter reagido de um modo agradável. Então, vamos perceber que avaliar este tipo de filme ou este tipo de plano-sequência que nós acabamos de assistir pode nos levar a perceber coisas muito diferentes. Em primeiro lugar, é preciso observar se este tipo de filme, este tipo de imagem que foi projetada, corresponde ou não às nossas expectativas. Isto é, o que é que nós estamos acostumados a ver enquanto cinema? Ou ainda, que tipo de expectativas temos quando observamos determinadas cenas? Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que este pequeno trecho de um filme, que normalmente é considerado o tempo morto, é o tempo não narrativo, é o tempo que normalmente é cortado na ilha de edição de qualquer filme que se preze. O que vem a ser esse tempo morto? É o tempo em que nada acontece. O que isto quer dizer do ponto de vista dramatúrgico ou do ponto de vista de um roteiro de imagens? Significa aquele tempo em que as imagens não apresentam nada de substancialmente interessante para serem apresentadas ao espectador. O que é que nós temos aqui? Uma câmera fixa colocada numa rua central de uma cidade, mas provavelmente num domingo muito cedo ou então num dia em que a cidade está praticamente deserta, praticamente nada acontece ali, os bancos, lojas e outros estabelecimentos dessa rua estão fechados e percebemos então um grande vazio, uma cidade muito diferente daquela a qual nós estamos habituados. Prestamos atenção a situações e a signos que compõem essa imagem que não estamos habituados a perceber ou não estamos habituados a captar.
porque envolvidos naquele zum, zum, zum da cidade, naquele ruído que a cidade possui, naquela dinâmica de população que transita por esses locais, normalmente com muitas pessoas pelas ruas, nós estamos sintonizados em muitas outras coisas, em muitos outros interesses que nos levam a estar presentes nessa rua. E estes afazeres cotidianos que constituem o nosso trânsito pela cidade não condiz, então, com isso que acabamos de observar, ou seja, esta paisagem quase desolada, esta paisagem estranha, esta paisagem que não é habitual. Então, a partir destas considerações, é que nós podemos começar a pensar um pouco a respeito de que imagem é esta que acabamos de assistir. De um ponto de vista estético, podemos dizer que esta imagem ela corresponde àquilo que Gilles Deleuze chamou de imagem-tempo. É a imagem que, ao contrário da imagem movimento, se apresenta como uma imagem recortada, como uma imagem onde o tempo é preponderante em relação ao movimento. Então, quando estamos diante de uma cena-movimento, o que é fundamental nela é, sobretudo, o movimento de câmera e complementado pelo movimento dos objetos que eventualmente fazem parte desta cena, que é exatamente o oposto do que nós temos aqui. Uma câmera parada e onde praticamente nenhum objeto se desloca ou faz movimento, a não ser um solitário carro que cruza pela rua. Então, é nesta acepção que nós estamos diante daquilo que Deleuze vai designar como opsignos e sonsignos, que vem a ser o quê? Os opsignos são os signos ópticos, são os signos que nos chegam através da visão e eles são constituídos, sobretudo, por formas e cores, enquanto que os sonsignos são constituídos pela sonoridade, pelos ruídos, pelos barulhos, pela música, eventualmente, que possam existir nestes filmes, não é? E que nos chegam através da audição. E que podem também ajudar a situar aquilo que está sendo visto no campo de visão. Portanto, são duas expressividades simultâneas, não é? Que se ajustam para fornecer àquele que está assistindo ou ao espectador um conjunto de signos que possam ser remetidos à sua compreensão. Ele vai formular algum sentido, ele vai formular algum tipo de leitura a respeito da cena que acabou de assistir. Deleuze chama a atenção para a semelhança desse tipo de cena com uma natureza morta. Mas é preciso ficar atento. A natureza morta é, sobretudo, uma composição, um certo arranjo que o artista faz entre os elementos que ele escolheu para ali figurarem. Enquanto que, nesta imagem, tempo, a única coisa que nós temos é o ângulo da câmera. Os objetos que são captados por essa câmera não estão arranjados de nenhum modo, ou seja, não estão arranjados pelo artista, mas eles foram arranjados por outros, por arquitetos, nesse caso, urbanistas, não é? Que prepararam este ambiente, ao que ele vai escolher para focar a sua câmera. Então aqui há uma diferença fundamental em relação a um quadro. Nós estamos diante de um ângulo. Neste caso, pode-se dizer então que o cineasta quis criar a estranheza, ou seja, ao fixar estas imagens a partir deste ângulo com aquele tipo de composição que está sendo filmada,
ele quis provocar no seu espectador algum tipo de reação. E esta reação costuma então ser deslocada exatamente para um traço estranhante, uma vez que aquelas imagens não correspondem à percepção tradicional ou à percepção costumeira que o espectador tem em relação àquele tipo de cena cotidiana, de cena dentro da cidade. Este estranhamento, ele é profundamente marcado por uma ironia, no sentido de revelar algo que se volta para o próprio espectador. Então, o espectador, diante do estranho, se pergunta por quê, o que é que está acontecendo, interrogação em relação àquilo que ele está vendo. E aqui, então, nós vamos notar que estamos diante de uma outra categoria de acontecimento. Não estamos mais na série das repetições dos acontecimentos, mas estamos exatamente diante de um outro tipo de série, que é aquela série de acontecimentos que não correspondem às nossas expectativas ou sobre as quais nós não estamos habituados ou não estamos acostumados. Então, aqui verdadeiramente se produz o acontecimento, dentro das propostas que Gilles Deleuze formula em relação a este tipo de apreensão. Há uma estranheza, sobretudo nestas imagens, exatamente em razão destes elementos que eu acabei de colocar. Então, podemos também pensar que esta imagem é destituída de metáfora, na medida em que ela não remete a nenhum dos desdobramentos habituais que nós temos em relação a este tipo de cena quando flagrada no cotidiano da cidade. E é aí, então, neste movimento de ausência de metáfora, que nós vamos ter o advento, digamos assim, da metonímia, que vem a ser exatamente um recorte, uma fatia, um pequeno aspecto, não é? Que nos é revelado, que nos é dado de um modo estranhante. Por ser estranho, ele vai nos interrogar e, sobretudo, nos colocar numa situação de pânico ou de terror, ou ainda de confronto com relação às nossas próprias experiências ligadas com tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos traumatiza, tudo aquilo de que nós queremos escapar. Claro, estas são algumas possibilidades assim muito profundas. Existem outras, como por exemplo o tédio. Uma vez que não acontece nada, uma vez que nós estamos diante de um tempo morto, podemos ser tomados exatamente pelo tédio. Esta sensação de enfado, esta sensação de que na realidade significa uma falta. Todo tédio, ele é, na realidade, uma falta interior, à medida em que nós não conseguimos ligar dentro de nós exatamente as relações perceptivas e os afetos que estão agrupados, que estão associados com este tipo de acontecimento. Então, este acontecimento vai se mostrar para nós como vazio, sem nenhum afeto. Na realidade, é uma pura ocorrência. Ele é um desenrolar de algo que não possui conteúdo, que não possui nenhum afeto. Então, é nesta acepção que nós temos a produção deste tédio. Seja através do estranhamento que nos causa algum tipo de susto, não é? Ou de terror, ou de volta
conteúdos de alguma maneira recalcados dentro de nós, seja pela outra alternativa, que é a do tédio, que vai remeter a alguma forma de vazio em relação a estes elementos afetivos que nos compõem. O fato é que esta imagem pode nos incomodar muito. Este tipo de imagem pode nos causar sensações que gostaríamos de evitar. Em função de todos esses elementos que eu acabei de colocar agora, eu proponho que nós então assistamos novamente o vídeo. Propositalmente, eu fiz um corte, deixando apenas um pequeno trecho do meio do vídeo, onde praticamente nada acontece, a não ser uma mudança nos faróis que passam de amarelos para vermelhos. Creio que todo mundo deve ter percebido exatamente isso e fixado. Então, aqui nós temos, dentro da posição de Gilles Deleuze, exatamente uma experiência. Ou seja, quando nós conseguimos cartografar o conjunto de sensações e de sentidos que nos chegam, de modo que elas então possam alicerçar num outro momento, num momento futuro, um dado de consciência que nós já construímos anteriormente. Isto é a experiência. É neste sentido, então, que ela constitui uma referência, que ela constitui um marco dentro dos nossos desvios, dentro das nossas derivas, deste caminhar na malha em que se constitui a nossa vida. É isto o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Não deixem de se inscrever no canal e acompanhem os outros encontros que teremos aqui.